Olá, meus irmãos e minhas irmãs. O meu desejo e oração é que Deus nos abençoe com a dispensação do Espírito Santo para que retenhamos e apliquemos em nosso viver cristão a lição de hoje. A lição de hoje foi escrita pelo pastor Roberto Monteiro de Castro, nosso amigo, nosso ilustre irmão. E o título é A Visitação Cristã Eficaz, Características e Benefícios. A lição tem como propósitos conhecer que a visitação cristã eficaz gera comunhão, gera crescimento, adoração e salvação. É claro, a salvação daqueles a quem nós vamos visitar. Também de perceber os benefícios e desafios da visitação como atividade que envolve irmãos e líderes da igreja. E também, por último, praticar. Apesar de um tanto desprestigiada, esquecida, a visitação cristã tem seu papel relevante no reino de Deus. E como melhorar? Vejamos alguns textos bíblicos que dão suporte ao presente estudo. Primeiramente, vamos lá manusear Lucas capítulo 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Olha, a visita de Jesus Cristo à casa de um publicano, de um conhecido pecador. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, nós já sabemos o resultado da sua conversão. Mas vamos lá em Lucas capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E também Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15, registra o seguinte fato histórico. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre deixou, ela se levantou e começou a servi-lo. O primeiro item de desenvolvimento desta lição diz o seguinte: visitação com a mensagem de paz. Iniciamos esta lição procurando conhecer a etimologia da palavra visitação, que tem origem no verbo visitar e que, por sua vez, também pode ser um substantivo. Por exemplo, a visita chegou. Esta palavra vem do latim visitare, que tem como tradução ir, olhar, observar, reparar, inspecionar. Nesta esteira de significados, também podemos colocar que a visitação pode se tornar um canal de comunicação, objetivando o anúncio do Evangelho e, acima de tudo, como um fator abençoador àqueles que serão visitados, com resultado de comunhão benéfica, como observaremos no decorrer da lição. O texto áureo desta lição mostra que Jesus ensinou aos seus discípulos como fazer uma visitação quando enviou os 72, e está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 5. Quando entrares numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Mas observem a recomendação de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 6. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Vejam a advertência de Jesus. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Lucas capítulo 10, versículo 3. O mestre foi positivo.
Nada de perder tempo com discussões vãs, fora do contexto bíblico, por exemplo, conversa sobre política, esquerda, direita, pandemia, time de futebol preferido, fofoca sobre pessoas, principalmente da igreja. O foco principal da visitação é usar de um instrumental com o tempero da amizade, do momento alegre, dos testemunhos, da avaliação positiva da igreja, dos propósitos aos quais podemos contribuir. A razão de unificação dos crentes, e se não forem crentes, aproveitar a ocasião para testemunhar com sua conduta, com seu palavreado, com seu entusiasmo sobre a vida cristã. Vejam o que aconteceu com Zaqueu, o publicano, o baixinho. Diz a palavra que ele era de baixa estatura, por isto subiu numa árvore para ver o mestre passar. Jesus sabia que quem era ele, o cobrador de impostos, e a maneira como agia, desonestamente, empobrecendo ainda mais os seus compatriotas, pois o dinheiro ia para o Império Romano. Jesus não ficou cobrando a conduta dele. E quando Zaqueu decidiu hospedá-lo, Jesus declarou tão somente: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas capítulo 19, versículo 9. Vamos para o item 2, cujo título é Visitação que culmina em oração. O autor, pastor Roberto, foi buscar um episódio acontecido na cidade de Damasco, onde estava Saulo, sem poder enxergar, hospedado na casa de Judas. O Senhor falou a Ananias, que morava na mesma cidade: vá à casa de Judas, e deu o endereço, na rua direita. Procure por um homem chamado Saulo, natural da cidade de Tarso. Deu as características do visitado. Ele está sem enxergar, mas em oração, e viu em visão que um homem chamado Ananias entrou e impôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias ficou com medo por causa das notícias horríveis que corriam pela cidade e declarou mesmo ao Senhor. Mas o Senhor completou: vá, pois ele é um vaso escolhido por mim. Este é o tipo de visita programada pelo Espírito Santo. Não há o que temer, é só cumprir, pois o resultado será positivo para o reino de Jesus. O mesmo aconteceu quando Jesus foi à casa de Pedro. Lá encontrou sua sogra enferma. Não teve dúvida, impôs suas mãos sobre ela e a curou. E a mulher sarou e o serviu. Outro episódio de visita com propósito está registrado no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14, onde há um ensinamento de como proceder nas visitas aos enfermos. De que maneira? Ungindo-os com óleo, pois a oração feita com fé por um justo pode muito em seus efeitos. O livro de Atos está cheio de fatos acontecidos nos primórdios dias da expansão do reino de Deus. Eis outro episódio bíblico. Está registrado em Atos capítulo 12, versículo 12. Em resumo, Pedro fora preso porque estava anunciando a salvação em Jesus Cristo. Os crentes que se reuniram na casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente estava reunida em oração por ele. Ainda outro fato interessante que encontramos em Atos capítulo 10, verso 24. Cornélio, um homem temente a Deus, mas ainda não convertido ao Evangelho, o Senhor veio ao encontro, e quando Pedro foi visitá-lo, Cornélio convidou muitas pessoas para ouvirem sobre a vontade de Deus. O resultado daquela visita foi a pregação do Evangelho. O segredo desta vitória é o objetivo principal, a anunciação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o agir do Espírito Santo. Por quê? Por que os crentes visitavam uns aos outros? Principalmente por motivos específicos, que era a anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. O item 3, visitação e aconselhamento. Tem
tudo a ver. Jesus gostava de visitar o lar de Lázaro, Marta e Maria. Certa vez Jesus estava em Betânia, que fica bem nos arredores de Jerusalém, e foi à casa de Lázaro, que já havia ressuscitado. E houve um jantar realizado na casa de Simão, o leproso, provavelmente também curado por Jesus, conforme narrado em Mateus capítulo 22, verso 6. Esse jantar foi em homenagem a Jesus. E conforme narrativa dos evangelistas Mateus e Marcos, narraram que certa mulher, irmã de Marta, então provavelmente era Maria, surpreende a todos derramando sobre os pés de Jesus um perfume de nardo puro, enxugando-o com seus cabelos. Alguns dos convidados se incomodaram, mas aquele produto derramado aos pés de Jesus, fez com que Jesus Cristo desse uma advertência aos demais circunstantes. Deixem-la em paz, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. É isto mesmo, meus irmãos. Neste momento histórico, 3 lições. Aconselhamento por parte dos donos da casa e seus convidados. Outra é a mensagem de paz. A outra é a oração de intercessão. Eis aí o surgimento das células que se multiplicaram e chegaram até os nossos dias com a anunciação do Salvador Jesus. Estamos chegando numa época muito propícia para a visitação, que é a época de Natal. Vamos levar um presentinho para o nosso amigo, para as crianças, para os filhos deles. Mas vamos falar de Jesus, do nascimento de Jesus. Quem foi este personagem histórico? Que Deus nos abençoe e torne esta lição um fato real e nos mova com estes propósitos, agora com esta direção certa na visitação. É gostoso visitar, é gostoso ser recebido, é gostoso receber a visita. Deus agindo através dos seus servos. Que Deus lhe abençoe.